Meu nome é Thierry e eu gostaria de desejar a vocês que sejam bem-vindos a essa aula de Geografia para a segunda série. Antes de começarmos a aula, eu preciso dar para vocês dois recados. O primeiro, para vocês marcarem a presença de vocês no Google Classroom, é necessário clicar no número da atividade, que é uma atividade obrigatória, realizar a atividade respondendo as questões e depois enviar. Aí sim a sua presença estará registrada no Classroom. E aos alunos que pegaram as atividades impressas nos colégios, que retornem essas atividades às escolas para que os seus professores possam corrigi-las e atribuir a sua nota. Vamos então à nossa aula de hoje? O objetivo nós vamos hoje retomar o que conversamos nas últimas aulas sobre o espaço agrário mundial. Então, o objetivo da nossa aula é revisar os conceitos relacionados ao espaço agrário mundial e observar as características da agropecuária nos diferentes países, ou seja, nos diferentes contextos geográficos. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é a diferença entre agricultura e pecuária. Algo absolutamente simples. Agricultura é a atividade em que nós vamos no solo cultivar, plantar, criar aquilo que para nós pode ser o nosso alimento depois. A pecuária é a atividade em que o ser humano cuida dos animais, com diferentes objetivos, mas basicamente é a atividade em que vai cuidar desses animais. Essas atividades, tanto a agricultura quanto a pecuária, elas podem ser desenvolvidas de diferentes formas. Quando nós tratamos da agricultura extensiva, a gente se refere à agricultura que é desenvolvida de uma forma mais simples, sem muitas tecnologias ou sem muitas técnicas modernas no processo de produção. Normalmente, também a agricultura extensiva, ela pode ser realizada em grandes extensões de terra, mas sempre utilizando técnicas mais simples. A agricultura intensiva, como a própria imagem sugere, é aquela agricultura em que a tecnologia, a modernidade, os processos são muito mais atualizados e que visam uma grande produção quando comparado à agricultura extensiva, que o objetivo não é uma grande produção. Então, a agricultura intensiva fica muito claro que o que se objetiva é uma grande produção que provavelmente será destinada à exportação depois. Já a agricultura extensiva não tem esse objetivo. O objetivo é, normalmente, produzir para a sua subsistência ou também vender aquilo que exceder na sua produção. A pecuária, que é a atividade em que se cria os animais, ela também pode ser desenvolvida de diferentes formas. Quando a gente se refere à pecuária extensiva, é quando os animais são criados soltos no pasto. Então, há técnicas para que eles sejam bem criados, porém, são técnicas mais simples. A pecuária intensiva, há um cuidado maior com esse animal, porque pretende-se que o resultado final seja a carne do animal ou o leite, quando a gente considera aqui o tipo de animal exposto na imagem, que é o boi, a vaca, então nós teremos um cuidado maior com esse animal, de modo que esse produto final seja um produto de maior qualidade. Então aqui está a diferença entre agricultura, pecuária e depois o que nós falamos sobre agricultura extensiva e agricultura intensiva e pecuária também intensiva e extensiva. Bom, nós também conversamos nas nossas últimas aulas sobre as práticas agrícolas que são desenvolvidas nas propriedades. Uma das práticas que nós falamos foi o sistema de plantation, que é um sistema muito antigo, que já é desenvolvido em terras brasileiras, por exemplo, há muitos anos, e que o objetivo principal é produzir numa grande propriedade uma única coisa. Então, o que se produz é a monocultura. Então, sempre que estiver plantando algo, será uma cultura apenas.
é desenvolvido nessas grandes propriedades e aqui alguns exemplos de produtos que provêm desse tipo de sistema. A soja, cana-de-açúcar, o café e ainda outros países, por exemplo, países africanos ou até mesmo no sudeste da Ásia, vão também desenvolver considerando o sistema de plantation. O sistema ou a prática da agricultura itinerante ou agricultura de roça, ela é desenvolvida sempre em pequenas e médias propriedades, né? Então, é uma agricultura onde primeiro se queima para depois haver o plantio, né? E esse plantio, o objetivo é a subsistência. Então, o objetivo é que a família seja atendida prioritariamente. Claro, esse sistema ou essa prática agrícola, no geral, ela vai empobrecer o solo, porque essas queimadas são constantes, então vai diminuir a propriedade do solo. E também o desmatamento é algo muito comum nessa prática da agricultura itinerante ou agricultura de roça. O sistema de jardinagem é desenvolvido sobretudo no sudeste da Ásia, porque uma das técnicas utilizadas dentro da jardinagem é o terraceamento, que são como degraus, né, que possibilitam o desenvolvimento da agricultura em áreas de morro, né, em áreas de elevadas altitudes, tá? Esse tipo de prática agrícola é desenvolvido principalmente em pequenas e médias propriedades. O que se observa também dessa prática da jardinagem é que necessita de bastante gente no processo de produção. As demais nem sempre vai precisar de tanta gente no processo produtivo. Aqui impossibilita o uso de máquinas, então faz com que haja uma necessidade maior de mão de obra. Que tal a gente pensar um pouquinho então algumas questões que tratamos nesse primeiro momento da aula? Então, considere as afirmativas abaixo e sinalize V se forem verdadeiras ou F se forem falsas. A primeira afirmação: a prática da agricultura itinerante é comum em pequenas propriedades que visam a subsistência. A segunda afirmação: a agropecuária extensiva é desenvolvida com muita tecnologia e visando grandes produções. Quando se fala em agropecuária, nós juntamos a atividade da agricultura e da pecuária. A jardinagem, que é uma prática agrícola, necessita de muita mão de obra para ocorrer. E a última frase: pecuária extensiva cria animais confinados. Que tal pensarmos em cada uma dessas frases e analisarmos se são verdadeiras ou se são falsas?
E aí, pessoal? Conseguiram pensar as afirmativas e marcar se são verdadeiras ou falsas? Vamos perceber como fica o gabarito da questão? A primeira frase, em que diz que a agricultura itinerante é comum em pequenas propriedades e o objetivo é a subsistência, é verdadeira. A segunda frase, agropecuária extensiva, aquela mais simples, é desenvolvida com muita tecnologia e visando grandes produções? Essa afirmação é falsa. A próxima, a jardinagem necessita de muita mão de obra para ocorrer? Sim, é aquela do terraceamento, onde as máquinas não conseguem fazer o trabalho humano, então por isso precisa de bastante mão de obra. E a última, pecuária extensiva cria animais confinados? É falsa, né? Afinal, onde os animais são criados dentro de galpões é na pecuária intensiva e não na extensiva como sinalizado na questão. Vamos avançar mais um pouco? Em relação agora, nós já fizemos a diferenciação entre agricultura e pecuária e também conhecemos a agropecuária intensiva e extensiva. Agora é necessário lembrar o que falamos nas últimas aulas sobre como essa agropecuária é desenvolvida nos diferentes grupos de países. Vamos começar com o grupo de países ricos. Em relação aos países mais desenvolvidos, uma característica importante que a gente precisa mencionar é que a agropecuária é prioridade para o governo. Mas, professor, essa atividade não é uma atividade simples? Não é uma atividade que tem grandes valores agregados? Como se torna importante para o governo de um país rico? Veja, embora não seja uma atividade que traga grandes lucros para esses países, porque elas não compõem a maior parte da riqueza produzida por eles, ainda assim é uma atividade importante, afinal é dessas atividades que nós temos o sustento. A mesma coisa acontece nos países mais desenvolvidos. O objetivo é que a sua população tenha a alimentação garantida. Então, por isso, para o governo é uma prioridade. Sendo uma prioridade, o governo oferece subsídios para esses trabalhadores, né? Para esses agricultores, para as pessoas que produzem. Esses subsídios dão condição para que o proprietário da terra possa comprar aquilo que é necessário para produzir, comprar fertilizantes, agrotóxicos ou até mesmo tecnologia que faça com que na sua propriedade o que se pretende produzir seja produzido em grandes quantidades e com qualidade. Então, esses subsídios fazem com que o valor final desses produtos seja um valor interessante para quem compra, uma vez que o agricultor recebe esse subsídio do governo e ele pode, lá no produto final, baratear o seu preço. Há o que também nós dizemos uma elevada mecanização. Por quê? Porque essa produção ela é moderna e não precisa de muita gente no processo. Então, a máquina faz esse processo. Por isso que uma das características dessa agropecuária nos países ricos é justamente a presença de muita máquina no processo de produção. A prioridade para eles é o comércio interno. Como eu disse, eles recebem esses subsídios, o valor do produto fica mais baixo e o comércio interno é priorizado. Ou seja, as pessoas compram primeiro desses produtores internos, para depois comprar de quem vem de fora. E as técnicas são sofisticadas e elas visam sempre grandes produções, ok? Muito bem. Sendo assim, feita essas considerações a respeito da agropecuária nos países ricos, explique por que os subsídios agrícolas oferecidos por esses países aos produtores são alvos de críticas pelos países emergentes, que são aqueles que estão em desenvolvimento, entre eles o Brasil. Por que é alvo de crítica por esses países essa condição dos subsídios? Pense um pouquinho e responda.
E aí, pessoal, conseguiram responder a questão? A questão diz o seguinte: explique por que os subsídios agrícolas oferecidos pelos países ricos aos produtores são alvos de críticas pelos países emergentes, entre eles o Brasil. Bom, esses subsídios fazem com que os produtos agrícolas que são produzidos por esses países fiquem com preços reduzidos. Lembram que eu comentei isso durante a aula? Ou seja, quem compra primeiro vai comprar dos produtores internos e depois, se faltar, ele compra de outros países. Ou seja, os países emergentes, como exemplo o Brasil, vai ter dificuldade para vender o seu produto a esses países mais ricos, porque eles já terão comprado boa parte dos produtores internos. Então, por isso que os subsídios acabam protegendo esses produtores internos. Lembrando que a agropecuária no país rico é prioridade para o governo. E se é prioridade, ele vai proteger os seus produtores. Vamos avançar um pouquinho. Em relação à agropecuária nos países emergentes, que são os países que estão em desenvolvimento. Primeiro, na América Latina e na África, há uma grande concentração fundiária. Quando se observa a distribuição de terras agrícolas, percebe-se que há grandes propriedades. Então, é o que marca as propriedades agrícolas nesses países. Maior parte dos alimentos, eles vão vir de pequenas e médias propriedades. Então, grande parte daquilo que nos países emergentes é consumido provém dessas pequenas e médias propriedades. O sistema de plantation também é algo que marca as propriedades agrícolas nos países emergentes, que é aquele em que vai predominar a monocultura e que vai ter como destino principal a exportação. A Revolução Verde, que foi um processo de modernização das práticas agrícolas, também está presente em grande parte dessas propriedades. Ou seja, a modernidade que traz consigo os defensivos, os agrotóxicos, o fertilizante, as sementes transgênicas, tudo isso faz parte da produção dos países emergentes. Então, se produz em grandes quantidades, mas não com o objetivo de atender a sua população interna, mas, em primeiro lugar, a exportação. Quem atende a população do país ou do continente, considerando aqui a África, é o produtor que é proprietário das pequenas e médias propriedades. Esse garante o sustento da população. As grandes propriedades serão utilizadas o sistema de plantation, que a visão principal é a exportação. Bom, agora já conhecemos também características principais de como essa agropecuária é desenvolvida nos países emergentes. Que tal pensarmos uma questão? A questão diz o seguinte: sobre a Revolução Verde, que é essa modernidade, essas práticas agrícolas que foram atualizadas, é correto dizer, letra A, o processo que diminuiu a concentração de terra, diminuindo também o êxodo rural? Letra B, multiplica o desenvolvimento da biodiversidade? Letra C, não causa nenhum efeito negativo para os ecossistemas? E letra D, processo de modernização agrícola que visa aumentar a produção. Pense um pouquinho e marque a sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar sobre o exercício? Em relação à Revolução Verde, qual seria a resposta correta? Letra A. É o processo que diminuiu a concentração de renda? Diminuindo também o êxodo rural? Não. Letra B. Multiplica o desenvolvimento da biodiversidade? Também não. Essas técnicas modernas prevêem que naquela propriedade vai haver uma grande produção. Dessa forma, se produzirá muitas vezes uma única coisa numa plantação, ou seja, não há uma biodiversidade, mas há a prática da monocultura. Letra C. Não causa nenhum efeito negativo para os ecossistemas? Será? Afinal, se o objetivo é uma grande produção, o desmatamento será, por exemplo, uma das práticas recorrentes na Revolução Verde. Letra D. Processo de modernização agrícola que visa aumentar a produção? Opa, temos aqui então a nossa resposta. Modernização agrícola e o objetivo aumentar a produção. Bom, vamos pensar ainda algumas características da agropecuária nos países emergentes, mas agora a gente vai viajar até o sudeste da Ásia. Vamos trazer aqui informações sobre como a agropecuária é desenvolvida na China. Em primeiro lugar, o objetivo é a segurança alimentar. Ou seja, nós sabemos que a China é um dos países mais populosos do mundo. A necessidade de alimentos é muito grande. Então, em primeiro lugar, o governo quer segurança alimentar, de modo que todos os habitantes tenham condição de acessar esses alimentos. Há uma pretensão de uma autossuficiência, ou seja, se pretende produzir tudo o que se precisa, mas, é claro, há uma necessidade muito grande de produção que aquilo que não conseguem produzir precisam comprar de outros países, entre eles o Brasil, que é um grande parceiro econômico da China. Oferece também subsídios, investimentos para o futuro, ou seja, há diversos acordos, compras de terra em outros países e as empresas transnacionais. A produção é muito grande, de milho, de arroz, trigo e soja. Essas seriam as maiores produções. Haverão, obviamente, outras produções desenvolvidas na China. Bom, sendo assim, vamos pensar o nosso segundo exercício? Você precisa sinalizar com o número 1 ou número 2 a qual característica essas frases se referem. Pensando o número 1 sendo o campesinato, que seria essa agricultura mais simples, e o número 2 se referindo ao agronegócio. Vamos tentar responder?
E aí, pessoal, conseguiram relacionar as colunas? Considerando o número 1 para o campesinato e o número 2 para o agronegócio, a sequência correta seria essa, ó. A primeira se refere ao agronegócio, que é o controle centralizado da produção, processamento de mercado. A segunda frase também se refere ao agronegócio, uso da ciência e da tecnologia na produção. A terceira frase se refere ao campesinato, perceba, ênfase em uma abordagem holística da produção. Se pretende uma produção simples, uma produção para sua subsistência, uma produção que visa a segurança de quem produz. A quarta frase diz ênfase na produção para grandes mercados. Então, isso é agronegócio. E a última, ênfase nos métodos tradicionais de produção. Então, aqui a gente se refere ao campesinato. Durante essa aula, então, nós conversamos sobre conceitos que envolvem o espaço agrário, percebemos como é desenvolvida a agropecuária em diferentes países e a importância dessa atividade para a sociedade. Durante esse momento, conversamos sobre essas questões, retomando o que nós conversamos também nas últimas aulas. Obrigado, eu agradeço a participação de vocês. Até a próxima!